continuar agora com o teu procedimento, Wilson, como é que foi? Daí vocês resolveram ter, e aí? Foram atrás, pesquisaram, como que decidiram a forma que ia ser? É como se estiver andando no escuro, sabe? Você não sabe pra onde que você vai. Então, como eu falei, aquele livro do Paulo Coelho, onde você vai tão longe buscar o que está tão perto de você, foi o que aconteceu com a gente. A gente foi para os Estados Unidos, procurar como que era no México, na Colômbia, na Geórgia, adoção, né? E acabou que a solução, considerando os nossos requisitos, estava aqui do nosso lado, aqui dentro da Austrália. Então, como o Felipe falou antes, aqui na Austrália é barriga solidária, né? E a gente acabou tendo o Noah por meio de uma barriga solidária. E realmente é um projeto, você tem que quebrar o projeto em pequenas partes, uma parte de cada vez. O primeiro passo para ter um filho é ter o esperma, entende? Depois ter o óvulo, depois fazer os embriões, achar quem vai carregar essa criança e por aí vai. Então nós decidimos que a gente gostaria de ter todas as respostas para ele ou para ela, de onde que veio, como que veio, quem quer, tudo. E tinha como fazer no Brasil, mas no Brasil tem que ser uma doadora de óvulo anônima. E aí a gente deixou de lado a ideia de fazer no Brasil e começamos a conversar com as pessoas. E a primeira pessoa que eu conversei foi no trabalho. No trabalho, assim, de cara, algumas meninas falaram: nossa, que fantástico, tal. Eu acho que só no trabalho eu arrumo umas 5 doadoras. Se ia rolar ou não, eu não sei, né? Mas elas ofereceram. E aí a minha irmã se ofereceu. A minha irmã falou assim: olha, eu ajudo, só que assim, eu já tenho um filho, então para mim gerar, eu acho muito complicado, porque eu vou ficar com ele, eu não quero que esteja problema na nossa família. Ela falou: então, ou eu dou o óvulo, ou ela falou assim, para mim gerar e doar o óvulo é muito complicado, porque vai ser meu 100%, e eu não quero que a gente esteja problema na família depois. Ela falou: então, eu dou o óvulo, ou eu carrego a criança, mas fazer os dois eu não faço. E aí bem pensado. E teria como fazer tudo legalizado no Brasil também, porque ela tem um grau de parentesco no Brasil, acho que até o 2º grau de parentesco pode fazer no Brasil. Mas só que no Brasil, se for nesse caso, teria que ser uma doadora de óvulo anônima, que a gente não queria, para poder ter todas as respostas para ele depois. E acabou que a gente aceitou o óvulo da minha irmã. A gente aceitou o óvulo. Claro que nem usar o meu esperma com o óvulo da minha irmã, decidiu que ia ser o esperma do meu marido, e a gente começou todo esse procedimento, como que ia fazer ela lá no Brasil e a gente aqui. Aí a clínica daqui entrou em contato com a clínica no Brasil. Não, mas peraí, como que vocês decidiram que ia ser assim, mas aí vocês foram daí, como que vocês souberam que tinha uma clínica que ia atrás, ou qualquer clínica de reprodução faz? Ou... A gente começou procurando por uma clínica de fertilidade. E aí a gente fez pela IVF Austrália, e aí a IVF Austrália falou: olha, tem como fazer agora no Brasil, mas tem um monte de procedimentos legais e também que tem que fazer um monte de teste, exame. E aí o fato de que a sua irmã não vai carregar esse óvulo vai ser implantado em outra pessoa também, tem toda a responsabilidade da qualidade, que não tá passando nenhuma doença e teste. Exatamente, né? E aí eu já tava para desistir, e o meu marido falou: não, a gente chegou até aqui, vamos continuar. E aí ficou as duas clínicas, que é a IVF da Austrália com a clínica lá de Cuiabá, em Mato Grosso. Trocando informação, a gente começou o processo com a medicação, os hormônios lá em Mato Grosso. E aí a minha irmã veio pra cá pra gente fazer a coleta de óvulo aqui. Aí quando chegou aqui, a gente esperou até o ciclo dela. E aí antes do ciclo, a gente teve que fazer mais uma rodada, uma bateria de hormônios. Foram 12 injeções. E aí eu mesmo que dava a injeção na barriga dela, que é em casa, com aquelas ampolas tipo de pessoal que tem que tomar insulina. Nossa, então você fez parte, né, do processo. Ela deitava na minha cama e eu na barriga dela aplicando, e a gente segurava. E eu tenho fobia de agulha, sabe? Mesmo que sendo aquela ampola de insulina, mas pra mim é uma injeção. Sim. E aí eu segurava uma mão dela e com a outra eu aplicava a injeção e olhava pra cara dela e os dois começavam a chorar. Mas assim, ela veio porque tinha que fazer aqui, porque você falou que começou lá, né, os exames e tal, mas aí tinha uma etapa que tinha que fazer aqui, ou só porque ela queria passear aqui mesmo? Porque não teria como mandar o tecido, que seria o tecido humano, que seria os ovos dela do Brasil pra cá, né? Que foi o teu caso, né? Você mandou o esperma, mas daqui aí tem pra lá, um preço maior. Mas eu acho que tem uma questão de... É porque a Austrália é muito complicada com o que entra aqui. Exato. Então, por exemplo, tu pode levar teu cachorro daqui pro Brasil, mas não pode trazer teu cachorro do Brasil pra cá. Tecido humano, regularização. E aí,
Nisso tudo, o advogado já começou a orientar. Falou assim, olha, a melhor coisa que tem começa todo o procedimento, os testes de sangue que tem que fazer lá no Brasil. Sim. E aí isso também com um guia da clínica da IVF Austrália daqui, e aí a gente faz a coleta aqui. E aí ela veio pra cá, a gente, toda aquela coisa de vai acontecer, tá acontecendo e tal. E aí vai fazer os testes, as ultrassom e não tinha óvulo, e não aumentava os números. E esse teste ela não conseguiu fazer antes pra ver? Porque ela tem que começar a ovular, então tem praticamente uma ultrassom pra ver quantos fólicos que tem lá com os óvulos, Sim, né? Não tem como não ver tem como antes, no né? Brasil. Sim. E aí eu tenho certeza que a doutora passou a gente pra trás, sabe? A doutora deu umas boostas, injeção, que do nada começou a aparecer óvulo, não sei da onde, nas ultrassom. Bruto! E aí ela deu uma última injeção, que era pra ser 12, tivemos a 13ª, que acho que aquela 13ª foi assim, uma macumba. E chegou o dia de tirar, gente. E quando tira, né, ela dá o remédio pra ela, ela dorme, quando ela acorda, a doutora escreve na mão o número de quanto tirou. E tinha 42 óvulos. Meu Deus! Foi assim, a reza brava da reza brava da... 42 folículos que fala. E dentro de cada folículo tem um ovo. Desses 42, 26 tinha óvulos. E aí vamos fazer a fecundação. Aí desses 26, 13 fecundaram. E aí desses 13 foi fazer os testes de mistura de cromossomo para ver se não tinha problema em qualidade dos embriões. Aí 3 falhou. E aqui na Austrália a gente não tem aquela opção de escolher se é menino ou menino. Por isso que eu fiquei tão como você falou, né? E aí eles vai pelo número, tem a qualidade. E a gente fez a IVF com o óvulo mais qualidade. Mais qualidade. E então esse foi o processo da criação dos embriões, né? Parte do projeto de procurar o óvulo, o esperma, criar os embriões estava feita. Agora vamos para a parte então de achar quem vai carregar essa criança para nós. Você vê, ele teve quantos embriões? Na 13? 13, a gente teve só 2. Só 2. Então ele tinha, por exemplo, para eles tinham 13 oportunidades de implantação, né? Eles podiam ir, se falhasse, se perdesse, podia ir pro próximo. A gente só tinha 2. Nossa. E para nós também, com essa questão do sistema de... Esses 2 que tinha, era porque eram os 2 que eram da mais alta qualidade, e aí eram 2 meninas, mas de novo, se a gente tivesse um menino que não fosse tão alto quanto as meninas, eles não colocariam um menino, eles iam falar, ó, da mais alta qualidade tem só 2 meninas, mas se mesmo que tivesse um menino e fosse de um pouco menos qualidade, eles não iam colocar. Vai ser sempre de melhor então qualidade. Você pode escolher até certo ponto, né, o sexo no nosso caso, por isso que eu falo, né, não é tipo assim, então não quero, né? É tipo assim, não, ó. Se fosse um menino e uma menina muito bons, aí. Exato. Sim. Agora, como só tem 2 meninas, mesmo que tivesse 6 meninos atrás, fosse um pouquinho menor qualidade, eles iam colocar as meninas. Então era a mesma situação. Legal. E assim, falando em alta qualidade, isso quer dizer que eles afastam qualquer possibilidade de doença, tipo autismo, síndrome de Down. Eu acho que qualquer coisa. Acho que na verdade os que têm esse tipo de doença eles nem classificam. É o que aconteceu então, com a gente. Foram os três que foram eliminados. Então, assim, nossa, bem interessante. E aí, na verdade, acho que essa testagem que tem, eu não sei, posso estar falando besteira, mas acho que essa testagem de alta qualidade é de uma questão de implantação mesmo. De tipo assim, tem tanto, sabe? Eu não sei exatamente o que eles testam, mas eu não sei se tem a ver com se tem doença ou não, mas sim se tem mais chance de implantar baseado no formato, ou talvez no... Eu não sei exatamente o que eles testam, mas eu também não tenho assim, uma explicação científica, mas pelo meu entender, é tudo baseado no cromossomo daqueles embriões. Porque assim, o embrião é como uma amora, né? Ele tem mais ou menos umas 100 células. Aí o que eles fazem? Eles cortam 3 células de cada embrião para fazer aqueles testes. Aí baseado nos cromossomos daquelas células que eles cortam é que eles vão definir quais que os embriões que têm probabilidade e os que são de má qualidade para cortar aqueles fora para não dar problema. E até mesmo porque assim, no caso dele que é uma pessoa diferente que vai carregar, no nosso caso também não foi a dona do ovo que carregou, a gente também tem que evitar o máximo possível de causar qualquer problema, transtorno para aquela pessoa também que vai carregar a criança. Tem uma questão de rejeição também, né? Do corpo rejeitar, exatamente. Sim, e aí no teu caso foram 12, né, que estavam
Foi Da alta qualidade, 13 de alta 13 qualidade. de alta qualidade. Na Nossa. primeira rodada, como esteve também, funcionou de boa. E como é que tu Nossa. achou a barriga de aluguel? Então, na Austrália tem uma comunidade chamada Australian Surrogacy e é no Facebook. Como aqui não é legal pagar, então não tem agência, não tem clínica, não tem nada. Tem uma comunidade no Facebook onde pessoas que têm a vontade de ser pais e mães que não podem por vários motivos, eles entram nessa comunidade, e também tem as mulheres que por vários motivos querem fazer uma barriga, também está nessa comunidade. E os motivos podem ser, ela já tem 3 filhos, ela adora estar grávida e o marido acha para a família dela não pode mais, hoje financeiramente a gente não pode, mas gostaria muito de carregar, elas fazem de novo. Ou às vezes, a maioria dos casos é assim, gente, a maternidade é uma coisa tão linda e é um egoísmo tão grande, não dá para quem não pode ter por qualquer motivo, é outro motivo pelo qual elas fazem. Tem gente também que, sei lá, tem gente que teve cirurgia, teve remoção dos óvulos, tem gente que não tem útero, tem gente que entendeu? Que aí quer ter filho, então são vários fatores, não são só pais gays que Não. querem, com ou certeza. pais solteiros que querem. Tem gente que, tipo assim, é porque a gente até entrou nesse grupo, mas é meio que tipo, você tá numa competição, quem precisa mais, né? A gente Sim. sentiu isso. É uma probabilidade de uma barriga para cada 20 pessoas procurando uma barriga. Então, Nossa. assim, Mas e a possibilidade de ser alguém conhecido era vocês que não queriam? a gente queria. Porque a gente eu não- lembro que você falou que no teu trabalho 5... Não, pro óvulo. Pro pra óvulo. doar o óvulo. Só pro óvulo, pra barriga, pra daí já barriga, era outra não, história. Ah, E aí tem requisitos para barriga. Ela já tem que ter filhos, porque aí vai diminuir a probabilidade dela querer ficar com a criança. Ela tem que ter passado por uma gravidez saudável, não pode ter tido problema com depressão depois da gravidez e tudo isso. Tem questão de idade também. Idade, e tudo isso é filtrado por psicólogo e o psiquiatra para ela receber um ticket para ela poder fazer a barriga. Não é qualquer uma pessoa que pode ir lá e fazer. Que entra também. no grupo e você Vou vai fazer, ajudar, tem não. todo um processo psicológico e tal. Ah, sim. É. Tá, mas primeiro você entra no grupo, aí depois que você vai ver se tá tudo certo, porque senão, não sei. É que eu acho que no grupo as pessoas que estão listadas como barrigas disponíveis já passaram Já por esse passaram processo. por todo isso, o processo. ou às vezes ela entra lá, gente, eu gostaria muito de ajudar a minha prima, por exemplo, mas eu não sei onde buscar informação. Aí é um trabalho, é uma comunidade muito bonita, porque assim, aquelas mulheres que já fizeram no passado, ela vai orientar ela, olha, você precisa fazer isso, sim. É uma coisa em comunidade mesmo, sabe? Sim. E você falando os motivos, tem uma menina, por exemplo, que a história dela pra mim é de partir o coração. E ela, o Noah tem 5 anos, a gente entrou mais ou menos há uns 2 anos antes do Noah nascer, então tem mais ou menos uns 7 anos que a gente tá nessa comunidade. Ela já tava lá procurando, sabe? E recentemente ela teve a criança dela. Então, assim, demorou, o nosso processo foi muito rápido, a gente teve muita sorte, mas o dela não. E o caso dela é assim, de partir o coração. Ela foi abusada quando ela tinha 8 anos de idade e foi assim, de um nível tão intenso que teve que remover os órgãos internos dela e por isso ela não pode ter filho, né? Ai, que Então, bom. umas histórias. Tem umas de histórias partir bem o pesadas coração, e sabe? tal. E por isso que eu falei, é meio que tipo, você entra numa lista de a gente vai fazer a barriga de aluguel pros pais gays ou pra mulher que foi abusada com 8 anos, Sim, sabe? Mas assim, eu acho que claro, é uma coisa que funciona e tudo mais, mas tem umas histórias muito pesadas, então Mas por isso que tem a questão da conexão, né? Tem- Provavelmente vocês isso. conseguiram, não foi por pura sorte, foi Tem- porque vocês tiveram uma conexão. Tem que ter conexão também. Porque, por exemplo, a menina que foi abusada, talvez em conversas assim, não rolou essa mesma conexão que rolou com vocês, Ou né? tem casos, por exemplo, claro que acho que a gente não falar nome não tem problema, mas eu conheço um casal que também já está tentando ao mesmo tempo que a gente. E também tem umas fofoquinhas no grupo que isso acontece por trás, porque é a parte Adoro, boa, né? pode contar. E assim, essa pessoa, ela já passou por 3 barrigas, assim, já teve 3 conexão. E assim, aí vai pra um date aqui no Tinder, sabe? Você tá fazendo os dates com um monte ao mesmo tempo, 3, 4. Mas o que acontece é que aí, quando vai no date cara a cara,
as mulheres não gostam do marido dela e por isso decide não fazer a barriga pra ela, porque não... Gente, fiquei porque curiosa, o que tem esse marido? Sabe? E aí eles acham ele dominante, ele tóxico, então assim, se ele é tóxico com a esposa Eu também dele... não ficaria grávida, Então, não ia dar uma Mas minha porque é barriga. não, mas tudo bem, isso é uma puta responsabilidade e... com a pessoa e que você não... então elas são bem... Eu lembro da experiência que a gente teve, não foi muito boa no grupo, mas basicamente, tipo, a galera é muito... E elas, tipo assim, a galera não tem papas na língua, né? Tipo, Não, então... sei lá, se postar um negócio fora do comum, tipo assim, a galera vai te Só cai macetar, matando. Nossa, Então, dá medo assim... também, né? Você fica tipo assim, você tem que andar na linha pra conseguir a barriga e tal. Porque no final das contas, são 9 meses, uma pessoa aleatória. Não, sim. Você tá gerando. E assim, tu ficou grávido, sabe do processo que é, do processo Nossa, hormonal e tudo. nossa. Então, e aí no final ainda tem que entregar uma criança, tipo. Sim. Por isso tem toda essa questão psicológica, tem a questão da conexão e da afinidade e tudo mais. E é um processo demorado, porque a estatística na Austrália é que uma vez que você conhece a barriga, se tiver o clique, demora de 3 a 6 meses até a barriga oferecer. Também não pode pedir, tem que ser de Tem que entrar no espontâneo, relacionamento. no relacionamento Sério. e ela decide o que ela quer fazer pra você, sabe? Então assim, a gente tava fazendo os nossos dates, a gente tava com uma de... a gente tá da Tasmânia. E a gente achava ela um pouco cucu, ela falava umas coisas assim, essa mulher é louca. E a gente tava com... Aí você que já não tava mais querendo a barriga. mas nas hipóteses a Mas gente tá continua precisando, né? precisando, a gente continua levando. Aí a gente tava conversando com uma de Mackay, em Queensland, e com uma de Gold Coast de Queensland também. E aí as conversas começam a ficar assim, esfria, acaba, mas Nossa, começa é a bem relacionamento. é relacionamento, é que nem date, é o Tinder. É o Tinder mesmo. E com essa de Gold Coast, assim, tava batendo, sabe? A gente conheceu ela em março, começou a conversar com ela no Facebook em março, aí em julho a gente foi pra Gold Coast pra conhecer ela. E a gente foi pra Gold Coast e todo mundo lá fazendo a linha certinho, ela não bebeu, a gente também não bebeu, sabe? Ai, olha, não quero que ela poste lá no grupo. Mas é isso, não é? É isso mesmo. Voltaram de certinho A aqui. gente passou um sábado à tarde, ela tomando suco de laranja e a gente tomando Todo lemon, mundo pianinho. e a gente tomando lemon lime bitters. Foi os 3 pra boate, 3 boates diferentes. Depois que Diferente. acabou, né? E isso foi no sábado, sabe? E a gente ficou assim, conversando umas 3 horas. E ela contou a história da vida dela, a gente contou a história da nossa vida, porque a gente queria ter um filho, tal. E acabou que ela foi embora pra casa dela. E eu e o Matias, a gente voltou pro nosso Airbnb, assim, com vazio. Eu falei, e agora? E aí, o meu marido, ele é uma pessoa que ele tem, assim, uns tabu de conversar, de se abrir, sabe? Emocionalmente, ele é muito difícil pra ele se abrir. E daí, no domingo cedo, a gente tava tomando café, a gente foi no café, tomar um café da manhã, pra poder voltar pra Sydney. E aí, a gente acabou de comer o café, e ainda tinha um bom tempo de ir pro aeroporto, aí ele foi, falou, você quer mais um café? Eu falei, quero. Ele foi pedir um café, e quando ele voltou do café, ele voltou chorando. E aí eu assustei, porque eu nunca tinha visto ele chorar a nossa vida toda, né? E eu falei, nossa, deve que a mãe dele morreu, o pai dele morreu, você pensa assim, né? E aí eu falei assim, o que foi? E aí ele só mostrou o telefone pra mim, e era uma mensagem dela. Ela falou assim, eu adorei conhecer vocês, e eu gostaria de carregar o bebê pra vocês. Eu achei que eu ia arrepiar. Cara, assim, uma coisa que ia demorar 6 meses, ela falou de um dia pro outro. E aí bateu uma briga de emoção. Eu falei assim, gente, essa mulher é louca, ela não vai tirar da cabeça. Não vamos fazer com com ela. Sim, acaba rolando, né? E, sabe, aí isso foi junho e julho. E aí a gente tem que fazer uma sessão de psicólogo também e sessão com psiquiatra também. E então a gente ficou pronto para fevereiro. Fizemos toda a sessão de psicólogo e psiquiatra em fevereiro. E aí em fevereiro a gente fez o nosso primeiro IVF. E foi muito engraçado, porque eu lembro que a gente fez o IVF foi no comecinho do Covid. A gente fez o IVF em Alexandria, para quem não mora em Sydney, é um bairro de Sydney, e diz que tem que deitar com as pernas pro ar, não sei o que, para o embrião decolar, né?
Ela saiu da clínica, a gente foi para um café e do café a gente andou bem, acho que uns 10 quilômetros, que a gente andou até onde é a Opera House. Da Opera House a gente passou tudo por Darling Harbour. Vocês andaram E eu pensando assim, Meu Deus. e eu pensando assim, é de graça, assim, não é de graça, não é pago, mas a clínica é paga, né? E, e assim na minha cabeça, ai meu Deus, os 5 mil dólares desse IVF Eu ia perguntar dos custos mesmo. indo pro ralo. Até então, vocês já tinham gasto quanto? O procedimento da com a tua irmã, o Acho que procedimento... com a minha irmã ficou e mais ou menos uns 10 mil dólares australianos com a minha irmã, entre Brasil, Austrália e passagem. Até então as passagens eram baratas naquela época, né? E aí mais 5 mil dessa... aí mais os 5 mil da IVF, do processo de retiração do esperma do esperma do meu marido, a fecundação, congelamento dos ovos, o teste de genética dos ovos, tudo isso, mais uns 5, incluindo o primeiro implante. Aí se não funcionar, eu acho que era mais 3 mil para poder implantar, não lembro bem o valor. E aí eu lembro que a gente passou por Chinatown, e em Chinatown foi a primeira pessoa que eu vi usando a máscara, sabe? E eu ainda pensei, eu ainda julguei, eu falei, ai gente, que barbaridade, estão falando de Covid lá, não sei na onde a pessoa já começou a usar as máscaras aqui em Sydney, sabe? E pronto, com isso ela engravidou. Gente, daí então ela foi embora, dali passou uns dias já... Ela foi embora, a gente tinha decidido que ia fazer o exame de sangue, que eu acho que é com... eu não lembro quanto tempo que faz o exame de sangue pra saber se tá... se funcionou, deu positivo, deu positivo ou não. E a gente tinha combinado os 3, que a gente ia fazer o exame de sangue. E aí, ela, muito atrevida, ela comprou o testezinho em casa e começou a fazer em casa. Aí eu acho que ia fazer bem. E aí, gente, no dia... Ela já sabia no dia. É que foi no dia 5 de fevereiro. Foi no dia 5 de fevereiro que a gente fez o Ela só uma IVF. cara, assim. E aí, no dia dos namorados, dia 14 de fevereiro, a gente acordou cedo com a mensagem dela, que era uma foto do teste Meu de Deus. positivo. Não, nem tempo. Bem fraquinha, linhazinha. Porque no começo, né? Gente! E aí, dali foi só aventura. Era... E como que funcionou do momento que a criança, que o bebê nasceu, por uma questão legal e tal, tipo... Então, quando o neném nasce, o neném vai... antes de fazer tudo isso, tem toda a parte legal. A gente faz um agreement, um contrato, né? Onde ela se disponibiliza a carregar a criança pra gente. Onde ela antes da implantação. Antes da implantação. De tudo, né? Antes de começar tudo. Onde ela não vai receber nada por isso, onde a gente é responsável por todos os gastos com clínica, medicação, roupa e tudo. E aí, uma vez que a criança nasce, a gente usa toda essa documentação, inclusive recibo de farmácia, de tudo. E aí a gente vai na corte e a gente faz qual que é a palavra? Claim? A gente abre um caso na corte e aí muda o nome da criança. Então, quando a criança nasce, do hospital para o registro, já vai e registra no nome dela. Ela é a mãe biológica da criança. Mesma Aí, coisa pra nós. Aí depois que a gente vai pra corte, com o caso na corte, pra poder E quanto tempo demorou pra Chico? Demorou, eu acho que umas 4 semanas pra poder fazer o Para nós processo. demorou 1 ano. Então, basicamente... Porque teve questão internacional, né? Não, acho que é só porque a corte na Colômbia é muito mais... É como se fosse no porque Brasil, daí- entendeu? porque Porque aqui daí foi a feito corte na na Austrália, 4 Colômbia, semanas aqui deu certo. verdade. A gente entrou com o processo no momento que o teste genético saiu, mas a criança sai com o nome do pai que dá genética, sai com o sobrenome do pai da genética e com o sobrenome da mulher que tá carregando. E aí, isso é o que escrevem no registro de nascimento, né? Na certidão de nascimento da Colômbia. Tanto que, para nós, a Rio não tem uma certidão de nascimento australiana. Ela tem uma certidão de cidadania australiana. Ah, sério? Mas ela não nasceu aqui, né? verdade, Entendeu? E era umas entendi. coisas que a gente também... É tipo, difícil, como né? que a gente vai mudar, como que a gente faz pra validar essa certidão daí? Ela falou, não tem que validar a certidão. Ela nasceu lá, tipo, não vai ter uma certidão daqui. Igual a gente, né? Ele nasceu no Brasil, nasceu no Exato. E tem a cidadania, tem passaporte, mas a certidão é sempre aquela. E aí, pra nós, tem um processo de 12 meses, 12 a 14 meses que demorou. Tanto que aí tem como 18. se fosse um processo. Basicamente, o processo... Por exemplo, você que não tem, né, o DNA, tipo, não é adoção. O que é Não, o processo? pra nós, a gente só tem, no momento, a gente só tem um nome no registro de nascimento. A gente não consegue, na Colômbia, não consegue incluir os dois pais. Ah, então primeiro tem que legalizar Primeiro lá, tem que e tirar a mãe. depois...
O primeiro processo você tira o nome da mãe. Então, quando saiu o teste de DNA que deu que a mãe era 0% compatível com a criança, aí entra com o processo para retirada do nome da certidão. Aí a gente recebeu a certidão de nascimento da Rio, a nova certidão de nascimento faz uns 4 meses, eu acho. Que é só com o nome do pai. No caso do Adam, né? Uhum. Só com o nome do Adam. E aí agora, a gente nem sabe, a gente tava olhando, mas eu não sei se tem um processo para eu poder incluir meu nome. Eu acredito que ela tem que ter 5 anos. O que a gente consegue fazer agora é um processo, porque eu falei com a Ada, a gente tem que resolver isso, porque se ele morre amanhã, né? E aí? Sim. Tipo, tu entendeu? Sim. Claro, vou conseguir provar que somos casados, sou pai. Mas eu falei, cara, até isso acontecer, eu não consigo sair com essa criança de Sydney. Sim. Eu não consigo fazer nada, não consigo ligar para um Medicare, não consigo ir num hospital com a criança, porque eu não sou nada dessa criança, né, nessa questão legal. E eu acho que o que eu consigo fazer agora é um processo de guardianship, que é, não sei como Sim, fala. tipo de guarda. De guarda, exatamente. Guardião Consigo fazer da uma criança. guarda legal, porque aí me dá autoridade para fazer o que eu quiser. Que é o caso que a gente fala que vai fazer e nunca fez com o Noah. Se caso o Matheus chegar a morrer, a gente tem um amigo aqui em Sydney que ele é conhecido com a minha irmã também, então ele vai se tornar o guardião, porque a gente não acha legal mandar o Noah pro Brasil num lugar totalmente desconhecido, porque esse amigo ele já conhece o amigo, conhece a filhinha do amigo, não sei alguma coisa que nunca fizemos, a gente tem cabeça mas como que foi o processo do Noah? Ele tá no seu nome do seu marido, já passaram por essa fase? Esse papel que a gente faz na corte, aí ele tira do nome dela. Sim. E aí a gente entra em vigor com aquele contrato que a gente fez antes de tudo acontecer. E aí a corte dá a criança no nome meu e dele. Ah, no teu caso já foi direto pro nome de vocês dois. Mas isso que ele tá passando é uma falha da legalidade australiana, porque a Austrália não gosta que o pessoal faz a barriga de aluguel em outro país. E aí é super complicado e tem um monte de briga no momento pra tirar isso, pra poder facilitar, porque só reconhecimento de paternidade, porque no momento a Rio não tem mãe no... A gente nem fez o passaporte novo dela, que aí agora tem que trocar toda a documentação, que ela não tem mais a mãe, exato, e aí é todo um processo que eu abri pra fazer e eu pensei, vai ficar com o nome da mulher aí, porque não tá trabalhando em nada. Desde que ela esteja com um dos pais, a gente nunca teve problema viajando pra outros países. Sim. Mas o reconhecimento da segunda paternidade que é algo que a gente tem que acho que não é reconhecido. Eu não consigo ir no Service New South Wales e falar, eu quero reconhecer essa criança como um segundo pai. Então provável que vai precisar de advogado. Não sei, a gente nem foi olhar, até porque, tipo assim, mas é uma coisa que tu vai deixando, né? É uma coisa muito importante, porque é o que a gente fala, cara, amanhã aconteceu qualquer coisa. Não só morreu, mas daqui a pouco a pessoa tá no hospital, tá numa coisa, não tá disponível. Eu tive outro. Cara, tu fica preso, tipo, a gente vai viajar, tem que provar que a criança é, mesmo que tenha o mesmo sobrenome, tem que olhar a certidão de nascimento, tipo, tudo bem pelo Medicare e tal, mas para nós perceber isso, então sempre que a gente vai viajar, a gente já viajou fora do Brasil e tal, a criança tem que estar com o Adam, eu não consigo levar ela daqui no momento de como as coisas estão. Ou daqui a pouco eu consigo sair, mas não consigo entrar de volta. Sim. Então é toda uma questão legal que a gente tem que resolver. Isso eu chamo a atenção todos esses maridos que não sabem valorizar a mulher que tem, porque eles não sabem o quanto que é difícil para ter um filho, e as mães, as esposas simplesmente fazem para eles de mão beijada, sabe, por amor à família. Sim. Mas assim, e aí só para terminar a questão legal, assim, que eu acho que muita gente vai ficar interessada em saber, né? Aí você tinha gasto 15 mil até o momento dos procedimentos ali médicos. Aí essa papelada custou muito caro? Não, na verdade a papelada com a corte acho que custou $170, que é só a troca, o administration fee. Mas gente não precisou de um advogado, alguém, vocês mesmos? A gente poderia ter feito, nós mesmos, a gente conhece gente que fez, mas porque tava essa mistura de estado e tem diferença de lei também, de um estado para o outro verdade, também. Isso também muda aqui. E aí a gente resolveu pegar um advogado. Mas em tudo, o gasto da nossa barriga, quando a gente calculou no final, e ficou assim que a gente falou, para arredondar mais ou menos uns $37 mil australianos. E isso porque durante o Covid, ela trabalhava num café, e aí ela perdeu o emprego dela. E ela estava fazendo faculdade para se tornar
conselheira de crianças sem lar, Tipo social worker. social worker. E aí ela tava fazendo curso para isso, acho que ela tava já no final da faculdade dela. Ela perdeu o emprego no café por conta do Covid. Ela arrumou um emprego na área que ela estava estudando, mas aí a agência falou assim, olha, como você está grávida, a gente vai segurar a vaga para você, mas a gente não vai deixar você vir trabalhar, porque você vai trabalhar com adolescentes. Esses adolescentes, eles podem ser violentos, e a última coisa que a gente quer é que uma criança dessa dá um chute na sua barriga, por exemplo. E aí a gente se sentiu responsável, tipo assim, poxa, por causa da gente, ela não conseguiu emprego, né? Vocês mantiveram ela. Aí a gente manteve o salário dela, o advogado aprovou até ela nascer, ela poder entrar no emprego dela, que era como social worker. Então o que ficou um pouco caro foi o salário dela, Sim. pelo fato dela ter perdido o emprego, né? Mas Sim. senão tinha ficado. Mas que bom que eles aceitaram, né? Porque podiam entender que vocês estavam pagando. É, né? não. Assim, Era um caso. Eu acho, assim, no meu ponto Uma de vista, é um caso, exceção, né? é uma exceção, porque assim, ela, se Teve não fosse Covid. por nós e o filho, ela podia ter pegado o emprego, então assim, de uma maneira ou outra. Sim, afetou. É muito, e também essa questão de como eles vão saber se é tudo uma. Tipo assim, ninguém fica monitorando a conta bancária dela Exatamente, pra ver se ela recebeu algum valor. É. Tanto que quando a gente pensou em fazer isso, a gente falava, cara, a gente paga em cash. Tipo, 5 mil por mês até um valor que a pessoa estipular, eu te dou em cash e faz o que tu quiser. E aí, Sim. tipo, tu entendeu? Porque, de novo, ninguém vai ficar, ela acabou de ter o filho, vamos ficar, quanto ela tá recebendo? De quem que ela tá recebendo? Não é isso. Sim. Mas também tu não quer correr risco nenhum, né? Exatamente. Porque depois tem todas as... Se tiver denúncia. alguma Exato, coisa, né? e assim, Um espírito de porco aí. não, é verdade, tu não quer correr nenhum risco. Então. Sim. E com isso tudo, like, eu ganhei um filho e ganhei mais uma irmã, que pra mim hoje ela é uma irmã, gente. Sim. Fofoca Tá, toda semana. então vamos entrar né, quando entrou as crianças na vida, os desafios, né, da paternidade. E só um pouco que eu vou ver se tá tudo bem gravando. Eu gosto de ficar olhando pra... Parou de gravar? Não, tá gravandinho. Deixa eu só ver aqui, deu...